Beleza, pessoal, então já criamos o nosso primeiro estilo aqui, né? Bem simplesinho, bem fácil mesmo. Então agora a gente vai dar continuidade aqui, o que nós vamos fazer. Para que a gente possa então entender mais e mais daqui, eu vou acrescentar mais alguns elementos, tá? Vamos pegar aqui do código anterior, deixa eu ver qual que tinha mais, eu acho que o dialog box. Vou pegar esses caras aqui, ó. O botão fechar, esses 4 elementos aqui, e vamos adicionar eles aqui dentro do nosso projeto, certo? Vamos criar eles aqui, tá? Criamos aqui os botões aqui, vamos só importar ele aqui, ok? E vamos estar adicionando eles aqui, tá ok? Então vamos pegar aqui nosso Fruit Panel aqui e vamos adicionar um a um deles lá. Vamos adicionar então o botão fechar, vamos deixar o botão fechar por último, o TB usuário, certo? Vamos adicionar aqui agora o nosso TB usuário, aqui LB usuário, LB usuário, aqui agora o LB senha, LB senha, e por fim então o TB senha. Bem rapidinho. E agora vamos adicionar também o botão fechar. Botão fechar. Ok, beleza, pessoal. Então agora, se nós compilarmos daqui, então ele já vai ter mais elementos. Por que eu inseri esses caras aqui? Apenas para que a gente possa ter mais elementos aqui e que a gente possa estar visualizando melhor aqui o nosso exercício. Veja, pessoal, que nós apenas inserimos então um estilo para o botão. Eu posso estar inserindo então estilos para labels também. Neste caso aqui, pessoal, lembrando que automaticamente todos os botões do GWT irão assumir esse camarada aqui. Tu pode criar uma configuração específica. Aqui, ó, veja que onde eu tenho um botão aqui, ó, onde eu tenho um botão aqui, ele colocou aquela configuração ali, tá ok? Qualquer botão que tiver vai assumir isso daqui, tá ok? Mas tu pode criar uma configuração específica para um determinado botão, e é o que a gente estará fazendo então aos poucos aqui agora. Primeiro, aqui eu vejo que nós temos aqui para os botões. Eu posso criar uma configuração diferente para os labels, certo? Ou se tu quiser que os botões e os labels .gwt e os labels assumam também essa especificidade, tu pode estar fazendo também sem problema nenhum, tá ok? Ele vai estar assumindo sem problema nenhum. Opa! Deu problema na Kombi aqui, né? Que ele não mostrou aqui a cor. Deixa eu ver o que foi que eu errei aqui no código. Ah, tá, eu esqueci da vírgula aqui, me perdoem, tá? Eu esqueci da vírgula. É claro, pessoal, bom, deixa eu salvar e mostrar só para vocês verem. Aqui, ó, agora sim. Então veja que agora todos os labels assumiram a mesma configuração, tá? Por quê? Porque eu coloquei então para ele aqui. Ou então você tira isso aqui daqui, tá? Você pode estar fazendo como eu mostrei aqui agora, ou então vem aqui e modifica aqui label. Veja, pessoal, que você não precisa estar compilando nesse caso, tá? Você não precisa estar compilando. Vamos botar aqui uma outra cor aqui, certo? Ok. Beleza. Então agora sim está bem separadinho. Se tu vier aqui, simplesmente atualizar aqui, ele já funcionou aqui perfeitamente. E assim, pessoal, a mesma coisa você poderá estar fazendo para os seus text box e assim por diante, tá ok? Então nós vamos ter aqui o nosso text box aqui. Deixa eu ver como é que é o... nós temos aqui... é o nosso
text box. Vamos colocar aqui para o text box aqui. Ok, GWT text box. E aqui tu vai colocar então uma cor aqui que você queira aqui. Vamos botar aqui, vamos botar um black aqui, certo? Ok, beleza. Pessoal, vejam que simplesmente quando é CSS, tu não precisa se preocupar em compilar. Ele é CSS, então tu vem aqui, cadastra aqui, Neri Aldernetsky, certo? Ou coloca o que tu quiser aqui, tá? E então você não precisa se preocupar em compilar, ele já vai rodar isso aqui então automaticamente, tá certo? Bem simplesinho mesmo. Vocês viram, pessoal, como é fácil fazer isso aqui, né? E tem mais uma coisa, ó. Eu vejo que nós estamos colocando aqui essas cores aqui, usando black, red, yellow, ou seja, o nome propriamente dito. Mas existe uma tabela hexadecimal, conforme eu ensinei lá no curso de... Deixa eu pegar essa página aqui mesmo, que se eu atualizar ela vai ficar igual, né? Vou pegar aqui informaticom.com.br. Aqui, pessoal, então no meu curso de HTML, a gente trabalhou com... não me lembro qual que é o curso, deixa eu ver aqui, HTML. Certo? Então vejo que aqui eu trabalhei a parte de CSS, deixa eu ver onde é que está aqui, onde a gente debulhou a parte de CSS. Deixa eu olhar aqui pelo cronograma aqui. Então a gente viu aqui, isso aqui eu acho que já expliquei antes, né? É que eu fui almoçar, voltei, desculpe, isso aqui já tinha falado antes. Então esquecem isso aqui. Vamos lá para uma tabela de cores. Eu tenho aqui, se vocês acessar aqui, ó, barra cores, barra tabela cores, vocês vão ver a tabela hexadecimal das principais cores. Então, acesse informaticom.com.br, barra cores, barra tabela cores.html. Então, aqui vocês vão ter então a tabela hexadecimal das cores. Então, tu vem aqui e pode estar selecionando uma dessas cores aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui, eu gostei dessa cor aqui, né? Enfim. Então, vocês vão pegar essa aqui, Ctrl C, vão acessar aqui o teu CSS. Eu quero então que os meus botões tenham como cor de fundo essa aqui, olha lá como é que ficou, tá ok? E tanto para a cor da frente, tudo tu pode estar especificando aqui. Vamos ver uma outra cor aqui, também gostei dessa, enfim, né? Gosto não se discute, né? Vamos pegar o text box aqui e vamos colocar essa cor aqui, certo? Veja que já assume uma outra característica. Ou vamos botar, em vez de black, vamos botar ela. Aqui vamos botar então um black aqui na cor, certo? Olha lá, beleza. E assim por diante, pessoal. Veja que é uma coisa assim, extremamente facilzinha aqui, simples de ser implementada. Então acesse aqui o site, peguem aqui e façam como vocês quiserem. Certo? No momento que você salvar isso daqui, aqui já não combinou bem. Vamos botar aqui então um blue aqui, ok? E agora se você salvar isso daqui e aqui atualizar, então ele já vai estar assumindo aquelas características lá, videoaulas Neri, para papá e para papá. Certo, pessoal? Show de bola, fácil, né? Muito bem.